É. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Ó, parece que tá abrindo, gente. Beleza. Todo mundo vendo? Sim. Pessoal, dá mais 2 minutos só para a gente começar o nosso encontro, viu? Lembrando que tem muitos que não estão acessando o AVA, viu? Muitos não estão acessando o AVA. E vai ser um diferencial para a nota da parcial. E daqui para quinta-feira eu vou dar a nota da parcial, ainda nem decidi quanto vai ser parcial, viu? Então, quem for pegando, principalmente o líder ou quem for pegando, bota no grupo tudo que eu estou falando aqui, tá certo? Então, o pessoal que não está fazendo AVA, eu estou acompanhando, estou vendo. Vai ter muita gente que vai dizer assim, mas eu não estou com acesso ao AVA. Eu sei os que estão com acesso e os que não estão com acesso. Eu estou com essa listagem na mão. Os que não estão com acesso, não se preocupem. Não estão com acesso, eu sei disso. Né? Então, não tenho como visualizar no portal. Agora, os que não estão com acesso, tem outra observação para eles. Né? Para vocês que não estão com acesso. Vocês têm como baixar a aula, baixar o assunto, baixar os tópicos, né? Pedir aos colegas para botar no grupo as literaturas que a gente indicou, né? Copiar essas literaturas e estudar os tópicos, né? Nós vamos... E aqueles que estão com acesso, eu visualizo, certo? E aí a gente precisa ser muito responsável nesse ponto. Por quê? Porque eu vou decidir ainda qual vai ser a nota da parcial e eu estou baixando todo mundo que tem acesso no AVA, mas que não está fazendo nada no AVA. Mas por que isso é castigo, alguma coisa? Não, eu não estou lidando com primário nem segundo grau. Acontece que quem está acessando as informações do AVA, quem está fazendo os procedimentos, né, está adquirindo conhecimento, está gerando dúvidas, está perguntando, está pesquisando. E o estudo online, ele é baseado nisso. Vou voltar ao que eu disse para o grupo de melhoramento genético. Nós estamos isolados, nós não estamos de férias, né? E essa decisão passa pela esfera nacional, né? Não passa pela nossa esfera. Ficar comentando uma coisa que a gente não tem como mudar é complicado, né? Então, nós estamos de quarentena, nós não estamos de férias, nós temos acesso a várias informações, temos
nossa biblioteca virtual, que a gente pode acessar. Temos o e-mail do professor, eu estou demorando mais um pouquinho, mas agora eu vou ter mais presteza na informação, né? No retorno para vocês. E temos a aula, né? Com os slides. Então, nós temos todo o aparato na mão para estudar e ter um bom rendimento, mesmo no isolamento. Tá certo? Eu peço que o pessoal que chegar depois, né, que chegou depois vá se inteirando de tudo que eu falei. E o líder, o líder ou a líder, não sei, colocar sempre essas coisas no grupo, certo? Já estamos aí com 13, né? E aí a gente vai dar início à nossa aula. Pessoal, eu vou começar, vocês vão abrir o grupo do lado, né? E eu vou começar a nossa aula, a nossa pré-aula, né, como o sistema chama, tirando dúvidas do que vocês estudaram até agora. Então, está aberto o microfone, vai fazer o seguinte: vocês olham do lado, quem abrir o microfone primeiro, um aguarda o outro, e 1, 2, quando eu contar 3, o primeiro que clicar tem a palavra, um vai aguardando o outro para tirar dúvidas do que tem que ter estudado até aqui. Vamos lá? Professor? 1, 2, 3. Fala. Ana Paula não está conseguindo visualizar o slide. Tá, aí eu não sei nem como fazer. Aí é uma questão, alguma coisa técnica lá. Tá, ela vai sair e vai entrar novamente. E outra coisa que esse slide vai para lá para o Ava, viu? Ok. Não, ela já me falou aqui que já conseguiu. Ela saiu e voltou para a aula. Já está conseguindo ver. Obrigada, prof. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos lá? Dúvidas? Dúvidas do estudado? Tá, então eu já estou compreendendo que vocês... Eu fui botar ela no banheiro, aí queria ela da cadeira do banheiro para botar nessa com a cadeira travada. Ela enfiou os pés e a cadeira já ia virando assim. Eleuze, se você abrir o microfone. Uma queda feia. E eu corri, peguei a gente, puxei a cadeira de uma vez. Susto com ele. Maria Emília, você está com o microfone aberto. Maria Emília. Briga mesmo. O que é? Maria Emília está com o microfone aberto e falando baixo. Aumenta o volume do microfone de vocês, é bom, viu? Beleza. Bom, vamos começar, ninguém tem dúvida, vamos começar nossa aulazinha. Tá. O confinamento de bovinos leiteiros, ele é bem mais complexo do que o confinamento de bovinos para corte, né? Nós vimos a fase de cria, recria e engorda, que é a fase de terminação. Que geralmente essa fase de engorda, né, nós temos um confinamento que nós devemos nos apoiar num tempo de 90 a 120 dias no máximo, devido ao custo que tem um confinamento. Bom, mas no bovino leiteiro, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a vaca leiteira ela tem necessidades especiais na sua produção. Quanto mais uma vaca consome, mais ela vai ter uma necessidade na sua produção. Bom, um dos parâmetros que nós devemos utilizar para que nós coloquemos um animal em confinamento é o score corporal. Quanto pior for o score corporal desse animal,
mais custo eu vou ter com comida para ele chegar a um score corporal e daí ele começar a produzir a quantidade de leite que ele teria geneticamente. Vamos acompanhar um raciocínio? Se eu pego uma vaca leiteira e coloco ela com score corporal abaixo de 3 dentro do confinamento para a produção de leite, ela vai comer um volume bem maior e por ela não estar no seu score corporal ideal, entre 3 e 4, né? Que a gente vai ver como são os scores, como a gente avaliar esse score, ela vai ter que, a fisiologia dela, enquanto estiver trabalhando, para ela chegar nesse score, ela vai diminuir a produção de leite. Isso é uma correlação positiva, fisiológica. Se eu coloco uma vaca leiteira abaixo do score corporal dentro do confinamento, essa vaca vai custar mais cara do que as outras vacas. Porque as que entrarem com o score corporal normal, com certeza ela vai ter um rendimento, né? Traduzindo o que come em leite com uma conversão bem melhor. Ela vai converter mais o que come. Por isso que se preconiza que se faça um score corporal bom, porque no confinamento, qual é o objetivo do confinamento de vaca leiteira? O objetivo do confinamento de vaca leiteira é exatamente você oferecer nutrientes, né, através das forrageiras e do suplemento, seja ele mineral, ração, concentrado, né, nas suas diversas definições. Vocês até têm que saber o que é concentrado. Eu já vi muita gente chamar ração concentrada, achar que tudo é a mesma coisa. Então, tem que ir lá para o Andrigueto, né, para estudar, para saber, né, o que é um concentrado, qual é a definição de um concentrado, né, e o que é um concentrado proteico, um concentrado energético, né, são coisas diferentes. O que é uma ração ureada, né? Então, tudo isso são conceitos que vocês têm que buscar lá. O Andrigueto é um livro, eu acho que ele tem até na biblioteca virtual, que vai nos dar essa base para a nutrição. Se eu não conheço nutrição, eu não posso montar um confinamento. Isso é um erro crasso que é cometido na maioria desses confinamentos, principalmente em pequena produção, né? Pessoas de 100, 200 vacas, não, eu vou montar um confinamento, mas não sabe balancear suplemento e forragem. Vamos lá, então esse score 5 é importante que a gente tenha uma escala, né? Ele vai de 0 a 5. Existem outros scores preconizados de 0 a 10, né? Mais complexo, vamos dizer assim. Não entendi. Gente, vamos deixar a dúvida para o final, como a gente tem combinado, tá certo? Vão anotando. Repito, quem for anotar tudo que eu falo, ao invés dos tópicos, vai se perder, né? Então, anota tópicos, tá certo? Não anota definições. Depois vocês têm que estudar as definições e as correlações. Vamos lá. Então, por isso que é importante, na hora que eu vou definir, que eu vou colocar aquele lote no confinamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é score corporal desse animal. Lógico que vai ter outros parâmetros, né? Como qual é a fase de lactação que está esse animal. Nós vamos ver lá na frente. Como é que eu sei que ele está na 90 dias de lactação, 60 dias de lactação? Pela data do parto, né? Então, por isso que existe o controle zootécnico, que é importantíssimo. Eu já vi muita gente querer confinar, mas não tem nenhum controle zootécnico. Então, é falta de parâmetro. A gente, para confinar, a primeira coisa que a gente precisa ter é um controle zootécnico rígido. Vamos lá.
Tá aqui os scores corporais, vocês vão ver várias literaturas. É comum a gente dizer de 1 a 5, eu estou dando um exemplo de 1 a 5, mas tem de 1 a 10 também. É comum dizer assim, não, vaca de leite é magra. Não, amigo, vaca de leite não é magra. Ela é descarnada. Ela tem menos carne do que uma vaca para rebanho de corte. Mas é lógico, a fisiologia da vaca para leite, ela não pode produzir nem muita musculatura, nem muita gordura, senão ela não vai produzir muito leite. Assim como a vaca de corte não pode ser descarnada, porque senão a fisiologia dela está indo para o leite, né? Então, nós temos aí o score 1, né? Onde nós tomamos como base a pelve, a linha de dorso e lombo, né? E nós vemos que não há um preenchimento de carne na sua estrutura corpórea, ela está mostrando tudo. O score 2, um pouquinho mais de carne, né? Pouca coisa, mas já é considerado 2. Score 1 e score 2. Se eu tenho uma vaca nesse score e opto por colocar ela no confinamento, seja ela em que estágio de lactação ela tiver, com certeza eu vou estar tendo um custo maior na produção, porque ela vai comer mais para chegar ao score 3, que é um score ideal, né, para a produção de leite, entre 3 e 4. Por quê? Porque a vaca tem uma quantidade de carne de gordura, que ela tem uma mantença, né, da sua fisiologia, né, em boa condição, e ela consiga retirar alguma reserva para ela produzir leite, né? Então, ela vai comer para manutenção, ela não precisa comer para se recuperar. Ao passo que o score 5 também não é desejado. Nós não queremos uma vaca leiteira de score 5. Por quê? Porque ela está superalimentada, então você está tendo um custo de ração acima do que você deveria ter para produzir aquela quantidade de leite, né? Então o custo por litro de leite vai ficar caro. Ou ela é uma vaca que ela tem a fisiologia para a produção de carne e de gordura, o que nós não desejamos, né, para uma vaca leiteira. Então, o score 5 já é aquela vaca com excesso de carne, com excesso de gordura, principalmente gordura, e que não é a vaca ideal para o nosso confinamento de vacas leiteiras. Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho de custo, né? Fazendas de alta tecnologia, ela tem custo com alimentação de 38,9% do valor dos custos de produção de leite. Então, de todo o custo da produção de leite, quase 40% em alta tecnologia é na alimentação. E quando a gente fala da alimentação, esse custo de alimentação, ele é destrinchado, quer dizer, ele é dividido entre o valor da água, né? A água tem um valor para se colocar lá, né? Você gasta com bomba, com coxo, com tudo isso, com limpeza. Então, o valor da água, o valor do suplemento mineral, porque você vai ter que ter um coxo com sal mineral à vontade, para que ela possa consumir o sal mineral e aí os ruminantes, eles se regulam, né? No consumo de mineral, você sempre tem que deixar à vontade. E também o custo da forragem, porque se está confinado, eu vou ter que dar silo, feno, pré-secado, qualquer um dessas forrageiras, né? Em um estágio de tecnologia, que vai ser silo, feno, pré-secado, ou que a gente chama também de rolão de milho, né? Que é feito. E aí essas coisas vocês têm que ir anotando para ir pesquisando tudo como é que faz. E colocar isso tudo no coxo tem um valor, né?
esse valor da alimentação em confinamento em relação ao custo de produção, ele chega a 40%, quer dizer, você vê o peso, 38,9%. E isso são cálculos gerais de Embrapa, Exalc, FAESE, UFLA, todas essas instituições e universidades que pesquisam nutrição de vaca leiteira para se chegar a um custo menor de produção sem a queda da produção, né? O que é muito difícil, porque a vaca leiteira realmente ela é um exercício, né, de didática e de produção muito grande, porque em cada fase da lactação dela, vocês vão ver, elas têm uma necessidade diferente, né? Nós vamos dar uma olhada nisso mais na frente. Fazendas de média tecnologia, elas também têm um custo um pouco menor. Você está vendo aí que ela tem em média um custo aí 5,3% menor. Isso faz diferença? Faz, certo? Se eu custo né? Se eu juntar esse custo aí em 3, 4 vacas, né? Em 1.000 vacas, isso começa a fazer uma diferença muito grande. Pessoal, e aí a nossa ideia tem que ser macro, né? Produtores de leite, vacas. E a economia, ela é macro. Você não pode pensar só em um produtor. Você tem que pensar em todos os produtores, porque a União, pasme, o nosso leite hoje consumido, a grande maioria do leite, eu não me lembro do percentual, é produzido por pequenos produtores, de 100 a 500 vacas, 800 vacas, por aí. Então, diga. Aí, devido à falha de áudio aí. Não ouvi nada. Para o senhor voltar o que estava falando aí há pouco, porque o áudio deu um problema aí. Para todo mundo. Veja quem não deu problema com áudio e fala aí. O meu cortou muita coisa, prof. Tá aqui falhando, também. Lisa. O meu cortou também. Deve ser a internet. Tá, então vamos lá. Ana Letícia, deu problema no áudio? Sim, professor, não consegui escutar, não, cortou. Ana Paula? Ana Paula? Não tá aí. Bela Landeiro? Ana Paula tá sem fone, professor. Tá sem microfone. Mas Okay. O dela também, ela tá me falando pelo WhatsApp que tá falhando também. Bela Landeiro? Deu problema também, Misa. Teve problema ou não? Teve. Brenda? Teve, prof. Para mim também teve. Me sinaliza quem não teve problema aí, vá, para eu não precisar chamar todo mundo. Ok, gente? Vamos fazer o seguinte. Zenildo, me fala quantos slides eu tenho que voltar. 1, 2 ou 3? Eu estou no 4º slide. Não precisa voltar slide nenhum. O senhor estava dando uma continuidade aí na fazenda média, né? Só que o senhor ia começar a falar e começou a cortar. Então na fazenda de média tecnologia. Para trás está tudo em paz? Misa, volta Fala. da fazenda alta, porque para mim começou nesse próprio slide, fazenda alta. Só esse slide aí, por favor, repete. Beleza, então vamos começar nesse slide aqui. Eu vou retornar todo ele. Tá certo? Então, slide 4 aqui, né? Vamos falar de custo de produção.
se estiver interrompendo ainda, me interrompam, tá certo? Então, vamos lá. Fazendas de alta tecnologia têm custo de alimentação de 38,9% do valor dos custos de produção. Os custos de produção não são só alimentação, né? A gente tem a parte de sanidade, a gente tem a parte de instalações, mão de obra, impostos, né? Tudo isso vai compor o custo da produção de leite. É tudo que é pago para eu produzir aquele leite, né? Então, em média, quando a gente junta esse custo, 38,9% que é gasto com custo é gasto com alimentação, certo? Então, isso ele pesa bastante no custo de produção de leite, se a gente for contar todos os outros custos, né? Que é uma planilha de custos. Vocês vão achar Exalc, Universidade Federal de Lavras, Viçosa, tem várias planilhas de custo por aí. Mas, de uma forma, Embrapa, Exalc, tem várias planilhas de custo e elas também diferem de acordo com a região. Mas, de uma forma geral, a alimentação pesa 38,9% do valor dos custos da produção de leite em fazendas de alta tecnologia, né? Aquelas que tem trator para distribuir, que produz silo, né? Que tem todo um aparato tecnológico, né? Joia. Nas fazendas de média tecnologia, esses custos caem para 33,6%, né? Ora, você vê que é uma diferença de 5,3% entre a média e a alta. Por quê? Porque muita tecnologia que influencia no preço total do custo com alimentação, ela é suprimida. E aí se gasta menos. Alguém abriu o microfone aí, está dando microfonia. Ora, se gasta menos, às vezes não quer dizer que eu ganho mais. Porque pode ser que, apesar do custo maior, as vacas de fazendas de alta tecnologia produzam bem mais, né, do que as de média tecnologia. E isso, às vezes, pode compensar no custo. A análise de custo tem que passar pela análise de receita, que passa pela análise de mercado. Isso é importante vocês terem na cabeça. Porque isso tudo é que vai fazer que eu tenha parâmetro para montar um confinamento, ou chegar num local que eu vou dar assistência, eu dizer assim, você tem que parar com o seu confinamento, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo. Né? Por isso que confinamento de vaca leiteira é bem mais difícil do que confinamento de animal para corte. Vamos lá. E com isso, o que é que eu quero dizer? Que se eu pensar que a maioria do leite produzido no Brasil, a grande maioria, e posto para a população, ele vem de pequenos e médios produtores de leite, entre 50 e 800 vacas, né? Por aí, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vai depender da região. Então, eu tenho que pensar que eu tenho um upgrade aí de 5,3%. E aí, o que é que eu estava dizendo? Nós, hoje, como veterinários profissionais, nós temos que pensar na parte da sustentabilidade. Ora, 5,3% em cada sistema de produção, por exemplo, 100 produtores de leite, né, 10 produtores de leite com 100 vacas, são 1.000 vacas produzindo leite. 100 produtores de leite com 100 vacas são 10.000 vacas produzindo leite. E pense que vai ser 5,3% no custo de 10.000 vacas. Isso pode me gerar um retorno grande. Ou não, porque às vezes eu não vou ter a produção que eu teria, certo?
Então, a gente precisa saber analisar receita e custo. Mas, em média, para a gente ter ideia, é isso aí que vai gastar. Porque quando a gente for montar um confinamento, eu preciso que quem vai confinar a vaca leiteira tenha em mãos, né, todo o custo dessa produção. E eu tenho que saber que dentro da tecnologia de produção, de forragem, dentro da suplementação de mineral, de água, né, tudo isso entra no custo de produção e entra no custo da alimentação. A planilha de alimentação ela é constituída. Qual é o valor da água? Qual é o valor da forragem que eu produzo ou que eu compro? Qual é o valor do concentrado que eu compro ou que eu faço? Né? Então, essa é a composição do custo. A mão de obra necessária para fornecer comida, quanto é a hora de trabalho, os impostos que incidem, o custo com diesel para produzir comida e para distribuir comida. Toda essa composição faz o custo com alimentação. Ok? Vamos lá. E aí nós temos que saber esse custo. Aqui é um curralzinho em Iambupe, né? Produção de vacas leiteiras mestiças, né? A gente está vendo aí que são vacas mestiças. E atrás, né? Uma plantação de cana. Né? Lá eles têm uma cana, essa cana é da Embrapa, é uma cana forrageira mesmo, plantada densada, e ela é fornecida no coxo, né? Fornecida no coxo. Não são vacas de alta lactação, né? Aí já vem a questão de adaptabilidade, que eu vou deixar um espaçozinho para adaptabilidade, que eu vou conversar com vocês, que eu sinto que vocês precisam estudar. Anotem aí para vocês estudar o que é adaptabilidade. Né? Eu vi tanta gente colocar tanta coisa na parcial e ainda vi discutir. Eu vi num artigo que o Hereford, o Angus, mas a gente vai falar de adaptabilidade ainda nessa aula. A gente está vendo um estresse de adaptabilidade na vaca malhada. A vaca malhada está com estresse de adaptabilidade. Ah, professor, qual é? Ela está com a fotossensibilidade na mancha de dorso lombo, é visível que ela tem, ó, uma fotossensibilidade na mancha branca aqui, ó, nesse espaço entre as manchas pretas. Então, aqui ela já está sofrendo estresse. Aqui ela já está sofrendo uma diminuição de produção de leite pelo estresse. Né? Eu vou até falar uma coisa agora, porque eu ia deixar para lá, mas eu vou pegar esse bonde aqui. Gente, Israel é muito quente, né? O país Israel é muito quente, certo? Fica lá, são desertos e desertos. Aí, pasmem, Israel hoje é a melhor média por litro de leite por vaca do mundo. E, pasme, o rebanho é holandês. Está vendo, professor, que você disse que tem negócio de adaptabilidade e que o animal se adapta mesmo, que estava na literatura, está certo? Não, senhor. Lá em Israel, as vacas de leite são colocadas em um confinamento com um conforto térmico de aspersores, sombreamentos, né? Em volta, inclusive nos kibbutz, né? São plantado árvores, né? Eles têm uma tecnologia de colocar uma placa biológica abaixo da areia, né? E daí recuperando o terreno, né? Com compostos orgânicos. E é todo feito um confinamento. Uma vaca de leite em Israel, ela não chega a 10 anos de jeito nenhum. 8 anos, tal coisa, ela já morre, porque ela é extremamente confinada. E eles não estão ligando por isso, porque eles fazem reposição e melhoramento genético lá. São vacas subsidiadas, entendeu? O custo do litro de leite de uma vaca dessa é altíssimo. Porque tem aspersor, né? Ventilador, climatizador, né? Toda a tecnologia que você pensar, mas é subsidiado.
Então, mas ela produz lá, produz nessas condições. Pegue essa vaca de leite e solte lá nas vegetações desérticas, né? Existem vegetações desérticas, e veja o que é que vai acontecer. Ou ela vai morrer em pouco tempo, ou ela vai conseguir sobreviver e reproduzir, não vai conseguir, né? E se ela conseguir reproduzir, vai ser uma vez na vida, outra na morte, né? Mas sobre aquelas condições onde o homem modifica o meio, aí ela vai conseguir ir para frente. Eu peguei essa chance de falar isso, porque a gente está vendo aqui, ó, e quem vai para o campo, quem quer campo, tem que ser observador, certo? Então, isso eu estou falando de adaptabilidade. Por exemplo, eu aqui, pode ser que essa vaca até seja a que produz mais leite, certo? Mas ela já está mostrando que ela tem um fator de não se adaptar dentro desse sistema. Vamos lá? Aí nós temos diferentes como é que chama? Fases de lactação. E isso é importante a gente saber. No início da lactação, onde a fisiologia animal está produzindo ainda bastante progesterona, bastante hormônios tireoidianos, né? Geralmente, nesse início, o consumo é baixo. Por quê? Porque esses hormônios, eles estão agindo para converter a comida em leite. Se a vaca é leiteira, ela tem fisiologia para... O que ela vai comer, primeiro ela converte em leite. Depois ela converte em carne e gordura para ela. Então, essa é a fisiologia da vaca leiteira. Ora, se a vaca leiteira pariu com um score bom, né? E ela tem lá no ovário dela o corpo lúteo, que produz progesterona, os hormônios tireoidianos, que têm correlações positivas, né? Com isso aí, esses hormônios aumentam o metabolismo e o catabolismo para a produção de substâncias endógenas que vão influenciar no estímulo da glândula mamária para aumentar a produção de leite, né? Então, nesse momento, a vaca tem mais facilidade do que come traduzir em leite. Por isso que sua exigência ela é um pouco mais energética e proteica. Nesse momento do parto, né, que é o início da lactação, a vaca entra em balanço energético positivo, ou negativo, desculpe, negativo. Os hormônios todos trabalham para aproveitar o máximo da comida, mas você tem que dar bastante comida. Por quê? Porque ela tem que produzir energia para o corpo dela, produzir energia para provocar a homeotermia com o bezerro e produzir energia para a produção de leite. Nesse momento, quando a gente calcula quilocaloria, né, necessário, a gente não consegue chegar a um volume de forragem que consiga fazer com que ela ganhe peso. Se ela chegar no início da lactação, no momento do parto, pariu é o início da lactação. Se ela chegar com o score baixo, ela precisa consumir uma quantidade que ela não tem capacidade em termos de volume para consumir. Por exemplo, uma vaca consome, vamos pensar em peso, 30 quilos de forragem por dia. Ela não consegue consumir mais. Se ela vai parir e o score corporal dela está baixo, com toda a dieta que você faz, mesmo aumentando o índice proteico e energético, que isso tem um limite também, para não haver um desequilíbrio ruminal,
você não vai conseguir nunca chegar a ela conseguir consumir, ganhar peso e produzir leite. Apesar dos hormônios estarem trabalhando para uma melhor conversão alimentar. Mas ela entra em balanço energético negativo. Isso quer dizer, ela tem uma necessidade de energia que o volume que ela é capaz de comer durante o dia não satisfaz essa necessidade energética. Quando eu estou falando energética, é energia e proteína. Então, com esse consumo versus a produção de leite, ele tem que ser bem balanceado. Já no meio da lactação, ela começa a diminuir a resposta à alimentação, exigindo-se uma dieta menos densa, que podem ser utilizados níveis mais baixos de concentrado. Quando ele fala níveis mais baixos, não quer dizer diminuir o concentrado, mas eu já posso usar NDT de 70%, 65%, proteína bruta de 13%, 14%, diminuindo esses níveis que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, no meio da lactação, eu posso diminuir os níveis nutricionais do concentrado. Né? Por quê? Porque ela já não tem tanto aquela exigência que ela teria no início, devido aos hormônios estarem trabalhando. Bom, e no final da lactação, ela pode ser menos densa ainda, apresentando uma maior... Você pode colocar mais fibra, que vai diminuir o custo. Toda vez que você adiciona mais fibra de baixa qualidade, você diminui o custo. E você significa uma maior participação de volumoso. Então, esse balanceamento entre volumoso e concentrado, no final da lactação, você pode diminuir a participação do concentrado. Né? E a qualidade do volumoso não precisa ser tão boa quanto no início da lactação. São teorias, né, adicionadas pelos estudos de todos os técnicos, né, da parte de vaca leiteira. Tem uma doutora Doralice da Embrapa, ela é fera nisso, faz com que eu tenha uma modificação dessa fibra, dessa energia e dessa proteína. Mas vale ressaltar que se eu tenho uma forragem de boa qualidade, eu diminuo o custo do concentrado. E veja bem, se eu tenho um volumoso de alto valor, com certeza eu vou ter uma menor participação do concentrado. E pela quantidade do volumoso, a produção de leite está mais ligada à qualidade do volumoso do que à oferta do concentrado. Muitos produtores de leite, eles se encantam com a questão do concentrado e esquecem do volumoso e acabam aumentando o custo de produção. Está aí uma tabela, vacas leiteiras. Produção de leite quilo dia. Uma vaca de produção de leite de 14 quilos dia, né? Num sistema de confinamento, ela come 30% a 40% de concentrado e 65% a 70%. Vamos botar 30% de concentrado e 70% de volumoso. Ah, professor, isso é quanto? Eu não sei, porque depende do peso vivo, isso em correlação ao peso vivo, né? Então, essa vaca que tem peso vivo, vamos dizer aí, de 450 quilos, vamos botar uma vaca de 450 quilos, né? Ela vai comer, uma vaca de 450 quilos vai comer na faixa de 45 quilos entre volumoso e concentrado, certo? Ora, 30% de 45 vai dar quanto? Gente, essas aulas minhas tem que estar tudo com maquininha na mão, ó.
30% vezes 45 vezes 30%. Então, ela vai comer de concentrado 13 quilos de concentrado. Vamos dizer que ela coma 45 quilos de... O que não come, mas vamos dizer que ela coma 45 quilos de forragem mais concentrado. Então, 13 quilos é de concentrado, menos 45 que ela come total, 31 quilos, quer dizer, mais do dobro ela vai comer de volumoso. Ora, se é essa correlação, como é que eu vou errar no volumoso? E, pasmem, a grande maioria do nosso rebanho é até 14 quilos de leite dia, né? Aí, de 14 a 23, nós estamos aí 40%, 23 a 35, 45%, acima de 45 quilos de leite dia, porque eu costumo dizer, só quem compra leite no litro é otário, né? E a gente é otário, porque a gente compra no litro, tinha que comprar no quilo. Vai fazer o quê? Vai fazer com que acima de 45 quilos de leite dia, eu posso chegar a 60% de concentrado. Gente, e eu posso fazer isso de vez? Não. Essa vaca é a vaca que vive no limite. Se eu errar na quantidade de concentrado e se eu errar no balanceamento de concentrado, eu vou ter um problema de metabolismo, acidose ou alcalose, onde, às vezes, eu nem consigo recuperar mais o rumen dessa vaca. Então, essas vacas acima, eu vou lhe dizer, acima de 35 quilos, elas são de difícil manejo, porque tem que ser manejo de alta tecnologia. Porque é comum, uma vez nós fomos atender em Ambupe umas vacas Jersey, que tinha, mas era caindo assim, eu cheguei, já tinha umas 5 caídas, e eu atendendo uma ou outra, e a outra caindo. Aí eu mandei, eu digo, não vou atender mais nada, vamos limpar o coxo, tira tudo do coxo, só quero água e mais nada, mas está assim, só água. Aí, para fazer passar um trocáter, né, para ver se era acidose ou alcalose, fazer toda a parte clínica, para a gente fazer o tratamento. Mas o desbalanceamento do concentrado era grande. Eram vacas Jersey, não eram vacas de quê? Não chegava a 30 quilos, se fosse o caso, 30 quilos, mas mesmo assim desequilibra muito. Gente, quando vocês verem uma tabela, tentem... A tabela ela é mostrada para a gente gerar raciocínio, né? Eu vejo muitas vezes até o aluno em trabalho apresentar uma tabela, mas ele não sabe explicar a tabela, entendeu? Então, isso é importante a gente saber explicar uma tabela quando a gente mostra. Aqui é uma tabela da NRC, né, que tem lá no Andrigueto, ela está lá no Andrigueto, que ela tem as exigências nutricionais de vaca leiteira expressas em nutrientes digestíveis total e proteína bruta. É a NDT que vai lhe dar. Ora, uma vaca de leite de 10 quilos de leite, ela vai consumir 12,8 quilos de matéria seca por dia. Gente, tá, professor, então ela só come 12 quilos? Lógico que não. Vá para a matéria verde. Se você for para a matéria verde, você vai, de uma forma geral, vai depender qual é a sua forragem, desculpe, mas de uma forma geral, vamos colocar 1,75. Então, 12,86 vezes 1,75. Por quê? Como é matéria verde, para eu transformar, para saber quanto ela tem água. Matéria verde tem água. E geralmente é 75%. Isso vai dar 22 quilos, né, de matéria verde. Ora, 22 quilos, né, ele precisa, em cada quilo, 8,7
0,7% de nutrientes digestíveis totais. Isso quer dizer que ele precisa de 80,7% de nutrientes digestíveis totais, né? E de 1,56% de proteína bruta. O que é que eu tenho que fazer para saber quanto é isso que essa vaca tem que comer? O nível de NDT é fácil, é pegar 12,86 vezes 8,07. Então, vai dar 103,78 de NDT, certo? Isso é a conta que a gente faz para saber quanto total de NDT eu preciso. Ora, se ela come 22 quilos, eu preciso de 47% de NDT, né? Então, a vaca com 10 quilos de leite, com consumo de 12,86, ela precisa de NDT 8,7 e de proteína bruta 1,56. E assim vai, né, acompanhando o mesmo raciocínio em toda a tabela da NRC. Lógico que eu não vou exigir essas tabelas, né, nem vocês gravarem. A tabela não é para você, é para você gravar, né? Você não vai, eu não vou ficar fazendo pergunta de tabela, né? A tabela está lá, ela é para ser consultada. Não vai ser para você gravar, como eu estou dizendo e repetindo, mas é para você montar raciocínio. Bom, e aí vem a grande questão, né? É comum em confinamentos você, às vezes, trazer vaca de outras propriedades, ou dentro da sua propriedade, vou botar essa vaca no confinamento. Ora, você mudou a dieta dela. E aí você já entra ela com as outras que estavam no confinamento, né? Com um balanço energético já totalmente diferente, você vai acampar com o rumen dessa vaca. Então, as mudanças no plano nutricional levam frequentemente às alterações na curva de produção. É muito comum se dizer assim, mas rapaz, eu melhorei a nutrição dessa vaca. E ela não aumentou a quantidade de leite. Então, nem sempre, né, se você não balancear direito e não fornecer ao rumen o substrato que ele precisa para ir, né, se acostumando àquela dieta, você vai ter uma queda, assim, na produção de leite. Então, essa resposta desenvolve-se gradualmente com 66% do efeito completo aparecendo após 7 dias. Por isso, assim, você não pode sair de uma dieta. Vamos partir para a proteína bruta, né? Para vocês terem uma ideia. Tirei aquela vaca ali que está comendo 8% de proteína bruta no pasto e acabou, porque o resto é sal mineral e água. Vou botar ela no confinamento. Ora, mas no meu confinamento, eu estou lá com um concentrado de 12 e com um volumoso de 8. Então, eu, quando for balancear, depender da quantidade, eu vou ter entre 12% e 18% de proteína bruta. Ela vai sair de 8, ela aumentou de 10. Então, eu tenho que ver que quantidade de concentrado eu vou dar para ir acostumando ela. E para que a fisiologia dela responda a essa melhoria de concentrado, leva 7 dias. Né? É todo um ciclo fisiológico. E um período de 14 a 21 dias na troca da dieta necessário para a observação completa dos efeitos, né? Às vezes você está ali, vixe Maria, não tenho mais milho, o milho está caro, inviabiliza a minha ração, vou ter que usar sorgo, né? Vou ter que usar algaroba. As características bromatológicas são totalmente diferentes. Então, eu já sei que eu vou ter uma queda no leite aí de 15 a 21 dias. Isso é importante a gente estar raciocinando. Por quê? Porque o rumo é a indústria bioquímica. Para produzir o ácido butírico, propiônico e acético, eu vou dar cada um substrato diferente. Ora, se eu mudo a matéria-prima da minha ração e o balanceamento, esses micro-organismos que faziam 70% da digestão do ruminante, eles não vão ter mais aquele substrato. Daí vai desequilibrar essa proporção de
produção de ácido propiônico, acético e butírico. E isso vai fazer com que haja queda no leite. O agrupamento de animais, né? Na hora que eu vou agrupar o animal, eu tenho que ter uma variação, né, nesses animais e que tenha um raciocínio econômico na parte de alimentação. Na hora que eu vou agrupar, porque eu posso ter na minha propriedade 4 ou 5 confinamentos com níveis diferentes de produção e tudo mais. Ora, o agrupamento de animais, o primeiro efeito reduz o estresse, né? Melhora o trânsito dos animais nas instalações e aumenta a eficiência de alimentação. Porém, na hora que eu agrupo animais, em algumas ocasiões, existem vacas dominantes. E isso, o manejo vai nos mostrar se o nosso tratador é bem preparado pela gente. Pessoal, o grande problema é nós passarmos o problema para o tratador. Você, como veterinário, e o proprietário, que geralmente tem uma instrução melhor do que o tratador, é que tem a obrigação de não só instruir, mas fiscalizar e observar isso aí. É muito comum a gente chegar num confinamento e tem 4, 5 vacas no meio de 60, 80 vacas que elas são dominantes. E elas dificultam a produção. Eu tenho que retirar e agrupar elas em um outro local. Por quê? Porque elas começam a bater nas outras, não deixam algumas comer. E isso não tem correlação com produção. De repente, ela está atrapalhando dentro do sistema de média de 20 quilos de leite dia, média por vaca, ela pode estar atrapalhando a vaca que tem 30 quilos e que aumentaria a minha média de produção de leite por vaca, né? Então, não é pela produção que ela vai ser dominante ou dominada. Por isso que a observação é muito importante na hora desse agrupamento. Agora, que ele reduz o estresse, melhora o trânsito dos animais nas instalações, existem as vacas líderes, não dominadoras, é totalmente diferente. É aquela vaca que sempre vai na frente, né? Que ela sempre vai primeiro ao coxo, mas ela admite que as outras vão, que ela se organiza para ir para a linha de ordenha e para voltar também. Ela facilita, né? Ela é líder. Existem vacas assim, né? A gente tem que pensar desse jeito porque é assim que funciona. E a divisão baseada no controle leiteiro, isso é importantíssimo. O critério usado pela maioria dos técnicos baseia-se exclusivamente na produção de leite. Esse método não considera o percentual de gordura no leite, o peso do animal, o estágio da lactação, a idade do parto e status reprodutivo. Bom, existe um programa aí, eu participei na época que eu estava em Lavras, de se levar em consideração todos esses itens, né? E se fazer uma média para fazer o lote, né? Baseado em tudo isso. E ainda assim, existe um outro parâmetro que é quantidade comida pela vaca, ingerida pela vaca, e quantidade de leite produzida para ver a conversão e correlação alimentar. E isso fazia com que a gente aumentasse e diminuísse concentrado, né, e volumoso durante a lactação daquelas vacas, né? Às vezes até trocando de lote. Um experimento muito bom, uma experiência muito boa com isso aí. Joia. Então, geralmente se baseia na produção. Mas, quando você leva um lote, é um outro raciocínio que você tem que desenvolver. Imagina que você tem uma vaca no início de produção de lactação e ela está com 10 quilos de leite dia. E você tem uma outra vaca com 10 quilos, mas ela está no meio da lactação. Ora, essa vaca de 10 quilos, quando ela chegar no meio da lactação, ela vai diminuir a quantidade de leite. E a que estava no meio, que vai chegar para o fim, também vai diminuir. Se eu coloco elas comendo o mesmo concentrado, em termos de valores bromatológicos e nutricionais,
e a mesma quantidade de forragem, com certeza eu vou estar subestimando ou superestimando a quantidade de volumoso e concentrado, o que vai influenciar no meu custo, né? Então, são fatores que eu tenho que começar a raciocinar na hora que eu vou montar um confinamento de vaca. E isso precisa haver um conhecimento bastante profundo. Gente, a maioria da produção de leite do país é tirado desse jeito que está aí. E daí para uma condição bem pior, né? É tirado ordenha, né, manual. Aqui eles ainda colocaram um canzil. O canzil é esse local onde ela coloca o pescoço, fica comendo, fica mais tranquila, né? E aí se pode ordenhar de maneira melhor. Mas a gente vê que falta uma certa condição de higiene, muito embora os tiradores estão limpos, né? A gente vê que eles estão asseados, não tem barba. É importantíssimo a gente verificar e instruir isso. Um tirador de leite, primeiro, ele não pode fumar, porque leite, ele absorve o cheiro fácil. Depois, ele tem que ter uma higiene muito grande. Você quer ser tirador de leite? Quero. Então, você tem que tomar banho e andar asseado. Unhas cortadas, cabelo cortado, né? Porque imagine o cabelo tá caindo no leite. Por incrível que pareça, higiene bucal, porque você alberga vários, né? Quando você tem tártaros e tudo mais, você alberga várias bactérias, né? Não é incomum acidificar ou alcalinizar o leite de tiradores de leite, daquele balde dos tiradores de leite que tem problemas dentários, que estão ali conversando e tal coisa, e estão jogando no ar bactérias, né, que vão acidificar ou alcalinizar o leite. Então, o leite, ele tem uma necessidade de higiene, a produção de leite, muito grande. A higiene do animal, a higiene do tirador de leite, né, e a higiene dentro do transporte de leite. E isso nós temos que ter a consciência, né, de que existem todos esses diferenciais para a produção de leite. Ok, pessoal? Eu vou fazer a chamada e aí cada um vai expor a sua dúvida. Na hora de expor, se ninguém tem dúvida, vai dizer só presente. Tá certo? Ana Letícia. Presente, professor. Ana Paula Góes. Eu acho que ela não. Professor, é Larissa, ela tá sem fone, ela tá sem fone. Ela tá sem fone, sem microfone, mas ela tá presente na aula. Ok. Bela Landeiro. Presente. É Isabela, é? É. Brenda. Oi, prof. Presente, não dúvida não. Bruna Daltro. Bruna Daltro, não? Cavalcantes, Léo. Diga. O áudio de Bruna não está saindo, mas ela está no grupo. Não, porque ela está no grupo, eu estou vendo. Agora não responde, eu não sei se está. O áudio dela está ruim, ela não consegue responder, não consegue ativar. Então não vai aparecer nunca possível.
Pessoal, esse pessoal que não consegue ativar áudio, passa no zap do grupo para o líder. Aí o líder me chama, professor, está aqui, não está conseguindo ativar o áudio. Valeu? Vamos fazer esse procedimento que a gente roda mais rápido. Cavalcante... Leonardo. Léo. Presente. Leonardo. Ô, Léo. Ok, Léo. Creso. Presente, professor. Dimas. Teófilo. Estou aqui, professor, presente. Está me ouvindo? Estou, já lhe ouvi. Doralice. Você me ouviu aí, professor? Está ouvindo? Os dois eu já ouvi, tanto o Dimas como o Creso. Ah, valeu. Doralice. Professor, o áudio de Dora também está ruim, mas ela está presente. Obrigado. Eleuses. Aqui, professor, sem dúvida. Eleuses. Valeu. Elisa. Presente, professor. Ok. Gabriel Menezes. Gabriel Menezes. Quando demora muito, a impressão que eu tenho é que a pessoa largou tudo lá, se picou, aí daqui a pouco volta doido e, vixe, já está na chamada, deixa eu falar para alguém que eu estou aqui. Essa é a impressão que me dá. Então, Professor. Gabriela Alves. Presente. O áudio de Gabriel também está ruim. Leva 10 anos. Tem duas Gabriela Alves, é? Não, professor, só tem eu, porque meu computador, eu estava assistindo pelo computador, mas o áudio no computador não saiu. Tem GA e G2. Entendeu? Sou eu os dois. Só que o áudio do computador não estava indo. Ok, Gabi. Graziele. Presente, professor. Ok. Guilherme. Presente, professor. Guilherme, eu vi que você tentou falar aí, mas eu não estou lhe ouvindo. Mas eu vi que você tentou falar, Guilherme. Valeu. Já anotei aqui, viu? Professor, eu tenho uma dúvida. É que está bem baixo, Guilherme. De repente você botou seu microfone baixo ou porque aqui está baixo mesmo. Veja, às vezes, o volume do seu microfone, como é que está. Tá ok? Mas beleza, Guilherme. Valeu. Helena. Presente. Presente, viu, professor? Ok, filha? Eu já vi aqui você. Ah, tá bom. José Alírio. Fala, mestre, presente. Estou por aqui. Ok. Larissa Sabino. Oi, professor. Presente. Fala, a minha Larissa. dúvida é naquela tabela de consumo, né? De matéria seca, de nutrientes digestivos totais. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui nesse número 10 quilos de leite, o 10, 12,86. A gente soma isso tudo e vai dar 22 quilos por animal? A gente vai somar os 12 mais o 8 mais 1,56? Soma tudo? Não. Isso eu não entendi. Não, lá, vamos lá. Eu admiti lá que uma vaca de 10 quilos, se ela está consumindo
12,86 quilos de matéria seca. Eu estou dizendo que, juntando o concentrado, juntando o volumoso, ela está comendo 12,86 quilos. Vocês sabem o que é matéria seca? Matéria seca, eu imaginei que seria o volumoso. O capim, o volumoso mesmo, não? O feno... Legal, porque não é nada disso. E eu estou esperando aqui falar porque ninguém tem dúvida sobre isso, mas ninguém sabe o que é matéria seca. Aí é que está. Alguém sabe para explicar o que é matéria seca? Tá. Ninguém sabe, mas ninguém pergunta. Eu acho muito legal isso. Porque quando explica... Professor? Cadê quem foi? Professor? Leonardo. Leonardo. Tá. Leonardo. O que é matéria seca, Leonardo? É o volume total sem água, né? Sem a umidade, com a umidade removida do produto. Beleza. Tá quase certo, Léo. Tá quase certo. Faltou, tecnicamente, algumas coisinhas. Quando eu falo que ele consome 12,86 quilos de matéria seca, eu quero dizer que eu coloquei uma quantidade no custo para aquele animal na pesquisa, né? E depois tirei a sobra desse custo, botei 10 quilos. Vou dar um exemplo. Botei 10 quilos de volumoso, né? Que são as forragens, e botei 10 quilos, e botei... Não, vamos botar assim, que eu botei 8 quilos de volumoso e 2 de concentrado. Pronto. Eu botei 10 quilos. Beleza. Não sobrou nada. Foi lá, olhei no coxo, não sobrou nada. Durante o dia, ela comeu os 10 quilos todos, do concentrado e do volumoso. Show. Então, como eu pesei o que eu botei para ela, agora eu vou analisar esses 10 quilos. Pego a mesma forragem, o mesmo concentrado, tiro uma amostra e levo para o laboratório. Lá no laboratório, eu analiso o volumoso, que é a forrageira, e analiso o concentrado, os dois separados. Jogo num forno, né? Faço várias passagens, mas eu jogo num forno, onde nesse forno vai tirar a umidade. Em tirando a umidade, eu peso de novo, então eu sei, se eu botei 100 gramas, e depois que eu botei no forno e tirei, só tem 30 gramas, é porque tem 30% de matéria seca só. O resto é umidade. Então, 70% é umidade e 30% é matéria seca. Isso quer dizer que em 100 gramas eu só tenho 30% de nutrientes, que vai ser proteína, carboidrato, fibras estruturais, fibras detergente e minerais. Beleza? Então, isso é que é matéria seca. O que ele está me dizendo é que uma vaca de 10 quilos de leite, lá na NRC, de uma forma geral, ela come 12,8 quilos de matéria seca. Quando eu falei 22 quilos, porque eu peguei e multipliquei pela umidade. 1,70 ou 75, nem me lembro mais. Deixa eu ver aqui, ó. 12,8 vezes 1,7. Isso quer dizer que tem 70%. Vai dar 21,8, aproximadamente 22 quilos de matéria verde. Né? 22 quilos de matéria verde. Mas pode ser que seja menos, eu não sei. Né? Na verdade, eu não sei, eu estou chutando. Né? Pode ter 60% só de umidade. Tudo isso vai mudar de um para outro. Tá bom? Aí, o NDT, dentro dessa matéria seca, de 12,8 quilos, tem 8,07 de NDT, de nutrientes digestíveis totais, fibras, carboidratos, extrato etéreo, e uma porção de coisa. E tem 1,6 quilos de proteína, certo? Então,
tem 8 quilos de NDT, que aí fica fácil. Se eu quiser saber quanto de nutriente tem, o que é que eu vou fazer? 8,07 dividido por 12, para eu saber o percentual de NDT que tem, dividido por 12,86. Então, de NDT tem 62%. Isso quer dizer que esse volumoso, ele tem que comer um volumoso de 62% de NDT, porque tem 8 quilos em 12 quilos. E proteína tem 1,56 quilos em 12 quilos. Ah, professor, então quanto de proteína uma vaca tem que comer em percentual de 10 quilos de leite? Segundo a NRC, é simples, 1,56 dividido por 12,86. Ah, ela tem que comer 12% de proteína. Joia! Se eu for balancear uma dieta para uma vaca de 10 quilos de leite nos trópicos, ela tem que comer 62% de NDT, que é energia, nutrientes digestíveis totais, que é a soma de tudo que ela comeu da forragem e tudo que ela comeu do concentrado, e tenho que também ter uma dieta de 12% de tudo que ela comeu de concentrado com tudo que ela comeu de forragem. Beleza. Se as pessoas que eu estou falando aí agora estão copiando o que eu estou falando, com certeza não entenderam nada, né? Mas eu volto a explicar. Larissa, fala o que não entendeu e eu volto a explicar sem problema nenhum. Não, professor, agora essa forma que o senhor explicou eu entendi. Ficou mais claro. Beleza? Beleza, tudo certo. Liz. Obrigada. Liz. Presente, professor. Valeu, Liz. Presente, professor, não tenho dúvida. Macambira. Mila Vilela. Presente, professor. Ok, Mila. Mone. Oi, professor. Renata. Presente, professor. Stephanie. Presente, professor. Thaís. Thaís Amarela. Thaís Ribeiro. Essas saíram, foram fazer outra coisa. Umbanda, 1601. Professor, sou eu, Tâmara. Ah, Tâmara. Valeu, Tâmara. Tá. É porque tá sem o nome, Tâmara. Foi Valeu, na hora filho. que eu entrei e entrou com esse nome. Ok. Zenildo Lavinsky. Oi, professor. Zenildo. Presente. Fala. Alguma dúvida, Zenildo? Não, professor. Ok, gente. Fico feliz que vocês não têm dúvida. Isso quer dizer que eu posso passar Professor. todos os cálculos. Diga. O senhor não chamou o Macambira. Daniel.
Eu chamei Macambira, sim. Ele não ouviu e o microfone dele não está funcionando. Ah, porque ele foi tomar cafezinho. Alguma coisa ele estava Na fazendo. verdade, eu também não ouvi, não. Oxe, e você? Como é seu nome? O meu é Gabriela, professor, gente. Ah, eu vi que você respondeu sua chamada. Eu respondi. Sim, não entendi. Eu ia dizer, Macambira está com a voz fina agora. Não. Bom. O microfone dele tá ruim, ai meu Deus. Ligaram. Professor? Fala. Professor Stephanie. Fala, Stephanie. Guilherme tem uma dúvida, mas ele não está conseguindo perguntar. Ele quer saber Você pode se perguntar. existe algum manejo. Existe algum manejo nutricional que possa fazer em relação ao balanço energético negativo? Alguma maneira de diminuir o impacto, alguma coisa assim? Pois é, Stephanie, é uma pergunta excelente. Mas pensa assim, viu? Se mesmo que eu bote um concentrado com altos valores nutricionais, o volume que uma vaca vai comer quando entra em balanço energético negativo é difícil de ser compensado, certo? Mas se essa vaca entra, isso acontece no parto, né? E nas primeiras semanas de lactação. Mas se essa vaca entra, ela acaba de parir, mas o score corporal dela está bom, ela consegue minimizar os efeitos do balanço energético negativo, produzindo bastante leite, sem perder peso, ou perdendo muito pouco peso. Entendi, professor. Obrigada. Veja se ele entendeu. Se ele não entendeu, eu explico de novo. Professor. Ele disse que entendeu, professor. Isso tem uma feira, hein? Quem mais? Gente, chama atenção. Quem não fez o AVA, faça. Misa. Fala, Gabi. O senhor não chamou Larissa Leão. Larissa Leão, com certeza, Isso, sim, que eu anotei aqui. Gabi, vem cá. É porque eu só estou comunicando o que as pessoas estão falando. Tá certo. Mas e cadê o líder da turma? Quem é? Eu e Guido. Ah, você é a vice de Guido. Você é o Mourão da nossa turma. Ok, Gabi. Se ela disser assim que não chamou, ela não estava ouvindo. Porque aqui todos que eu chamei, eu vou ticando. Então, não tem como eu não ter chamado. Tem como ela não ter ouvido, se passado, ou porque o microfone está ruim, está chegando ruim para ela. Mas não chamou, não. Eu chamei todos que estão aqui nessa lista. Mas, às vezes, está chegando ruim, como chegou na estante, tudo partido. Como é que chama? Quebrado. Ou, às vezes, alguém, na hora, falando junto, né, abrir o microfone também, isso acontece. Viu? Mas, como é que eu faço aqui? Eu vou chamando e ticando na minha lista aqui e a lista ao lado. Então, não tem como. Porque na hora que eu clico, ele fica cinza. E aí eu só passo para o outro. Fala. Uma dúvida, o senhor vai estar aceitando isso aí do portal até quanto? Porque eu estou resolvendo aí na minha situação e acho que até essa semana eu consigo ter acesso ao portal. Na verdade, até dia 10, o pessoal tem... Até sexta tem para resolver, né? Exato. Veja bem, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a dar as notas, né? Mas, para mim, aparece no portal quem tem acesso e quem não tem acesso. Eu não tenho acesso ao portal. Tá. Para mim, aparece lá, eu já tenho uma lista, não sei, não tenho como divulgar agora, porque não está aqui comigo, mas eu não imprimi, botei em PDF.
né, para não ficar gastando papel. Mas acontece que a Aline também tem essa lista e ela me passa também. O que acontece? As pessoas que não têm acesso, e se chegar dia 10 e não tiver acesso, não vai ser penalizado, não tem como. Agora, aquelas que está tendo acesso, que a gente está vendo que está tendo acesso e não está fazendo, cada um no seu percentual vai ter uma queda na nota, viu? Pronto, beleza. Eu estou conversando com a Aline também, ela está ciente que eu ainda estou sem acesso ao portal. Mas tranquilo, professor, beleza, valeu. O que vale para a Creso vale para todos que não têm acesso e que não está tendo até hoje, ou até amanhã, ou até o dia 10. Pronto. Obrigado aí, professor. Nada. Professor, tem um questionamento para fazer. Leonardo. Diga, filho. Em relação àquela atividade que a Ana Paula falou com o senhor semana passada, já resolveu alguma coisa? É uma atividade do quarto encontro, que quando você entra, ela faz uma pergunta, e quando você vai acessar a questão, ela faz outra. Não, Léo, não, porque isso depende lá dos TIs de lá. Aquela atividade nem foi... Eu até falei, pessoal, eu não botei nenhuma atividade no AVA. Não sou eu que coloquei, isso vem da central. Já está comunicado, mas essa atividade aí não tem como contar. Eu já, inclusive, comuniquei a Aline. Ah, ok, porque a gente tem que fazer, né, para ele contar como 100% da unidade, e a gente não sabe quem é. Eu já comuniquei a Aline, e ela realmente está aparecendo como não feita, para quase todo mundo. Mas essa eu não vou penalizar, porque essa foi uma atividade que foi colocada lá e não tem como a gente rejeitar. Professor? Quem? Ana Letícia, fala. Isso. Então, o acesso AVA que o senhor fala é só acessar e acompanhar o que o senhor está postando, ou é essa atividade que a gente tem que responder? Quais são as atividades que você tem no AVA? Aparece, assim, videoaula. Deixa eu abrir aqui para poder falar com precisão. Não, deixa eu lhe dizer, você vai abrir depois que eu falar tudo que você tem que fazer no AVA, porque uma altura dessa, desde o início das aulas, a gente tem falado que tem que abrir o AVA, olhar as aulas... Eu estou abrindo, mas na aula passada o senhor falou que essas atividades não tinham sido o senhor. Aí eu acabo abrindo só o material mesmo, que está na aula. O exercício. O que eu acabei de falar. Gente, tem que prestar atenção no que a gente fala, porque a gente está numa videoaula e a falta de atenção vai fazer com que a gente pergunte a mesma coisa e fale sobre o mesmo assunto várias vezes. Veja bem, vou falar de novo. Existem exercícios lá que vocês não conseguem concluir, como o Léo falou. Ponto. Esses exercícios não foram colocados por mim. Todos os outros exercícios que vocês conseguirem concluir, vocês têm que fazer. Certo? Mas esse exercício está como um erro lá. Já está comunicado para a Aline e ainda não conseguiu se resolver o erro. Você entra no exercício, mas não consegue fazer. Léo acabou de falar isso. Agora, as outras atividades todas do AVA, tirando esse exercício, tem que fazer. Ponto. Ok, obrigado. Valeu? Sim. Isa. Fala. A pontuação da atividade que o senhor passou, que a gente enviou por e-mail, já está disponível? Porque para mim não apareceu. Eu queria saber se já tinha disponibilizado ou não. Pronto. No início da aula, eu falei que a parcial, que foi aquela atividade que eu estava ainda corrigindo, tenho até o dia 10, e que por conta de que muita gente não fez o AVA, e a gente está orientado a olhar o AVA, e que eu ainda não decidi quanto vai ser a pontuação, porque ela vai ter correlação com a atividade do AVA, por isso que ela ainda não foi lançada e nem todas foram corrigidas. Então, assim que a gente corrigir tudo, que essa semana eu tenho que fazer isso,
eu vou lançar elas no AVA. Certo? E não decidir ainda quanto vai ser. Quando eu lançar, eu vou levar em consideração tudo que vocês fizeram lá dentro do portal. Tá bom, obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Ok.